Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com duas presenças ilustres, o Pedro e a Vicky. O Pedro e a Vicky eles são naturais de Araçatuba, interior de São Paulo, e atualmente vivem em São José do Rio Preto. O Pedro tem 26 anos, a Vicky tem 25 anos. Eles se conhecem desde pequenininhos na igreja e hoje são casados, aí casaram nesse ano de 2024, aí no mês de junho. E eles são empreendedores, comunicadores, professores, tradutores e criadores do Afora Idiomas. A gente vai falar muito sobre isso. A Vicky ela é formada em letras da UFMS e mestre em estudos linguísticos na Unesp. O Pedro é formado em tradução pela Unesp e é mestrando em estudos linguísticos também na Unesp. Eles gostam de ler livros, assistir filme, cantar, ouvir música, viajar e gostam de viajar mesmo. Se você seguir o Instagram dele, você vai ver. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Vai ser um prazer compartilhar a história de vocês aqui com a nossa audiência. A gente que agradece o convite, Fábio. Obrigado, estamos felizes de estar aqui também. Legal, legal. Bom, me digam, né? Vocês já se conhecem há bastante tempo, tem uma história longa, mas me tragam aqui o início das coisas. Quando que vocês, né, se conheceram ali pequenos, mas os dois despertaram para a mesma coisa, né? Os dois se voltaram para a área de ensino, né? Para a área de educação. Como que foi isso? Foi uma coincidência ou teve um influenciando o outro aí? Como que foi essa história? Foi bem coincidência, né? Assim, na verdade, os nossos gostos sempre tiveram muito em comum, né? Então, por isso que nós sempre fomos muito amigos, desde criança. Então, eu lembro, eu tenho flashes de memória, assim, da gente comentando de algum artista, de alguma música internacional, porque naquela época não era muito comum, acho que adolescentes que eram fluentes já. Então, como a gente estudava na mesma escola também de idiomas na época, então a gente se encontrava nos corredores, falava, oi, Pedro, e a gente conseguia conversar ali uns 15 minutinhos entre as aulas. E esse ponto da música, dos artistas internacionais, das músicas internacionais, era um ponto de encontro bem legal, porque a gente tinha acesso a toda essa cultura que vinha de fora, né? Então, isso era um ponto de encontro. Acho que isso foi um ponto, até inclusive, que acabou levando nós dois, não só nos aproximando, né, em questão de amizade, porque a gente cresceu juntos, né, como você falou, na igreja, a gente sempre estava se vendo lá, sempre fazia parte do mesmo grupo de amigos, e conforme fomos chegando aí à adolescência, fomos tendo despertado esse gosto pela música na gente, né, pelo inglês. A Vi, inclusive, ela começou a se interessar em aprender inglês por causa disso, né? De música, e depois você pode falar da sua irmã, né? Como que você começou a gostar. Eu também, eu gostava muito na época. Acho que uma das primeiras coisas que eu gostei do inglês, assim, foi High School Musical, que eu não sei se você conhece ou se seus filhos conhecem. Você não sou tão velho assim, não. A nossa geração foi muito marcada pelo High School Musical. Como a gente fala que o pessoal mais novo, eles já não conhecem mais, não conhece. Mas foi a primeira coisa assim, que eu falei, nossa, quero aprender inglês, quero entender as músicas, né, cantar. E aí, então, a gente tinha isso em comum, e acredito que isso foi um começo também do nosso interesse pela profissão, né, pela área do inglês. Mas a gente sempre teve muito em comum com relação às letras também, né, a leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Quando ele era criança, o hobby dele era escrever gibis, assim. Ele tem gibis publicados. Eu tenho 2 gibis publicados, e eu tenho uma caixa cheia, assim, dos meus gibis, que eu fazia, assim, 2 edições por mês, com os meus personagens, toda uma linha de histórias. E você escrevia e desenhava também? Caraca, que maneiro, hein? E aí eu era essa criança, que no meu tempo livre eu tava em pé, que eu não gostava de desenhar sentado, então eu ficava em pé. Aí tinha a mesa lá da sala dos meus pais, e a minha altura dava certo, né? Eu ficava desenhando lá os meus gibis. E em contrapartida, enquanto isso, eu, ali nos meus 12 anos, minha irmã foi mudar para os Estados Unidos.
E eu já sofri influência dela bastante, porque, né, ela para se preparar e tudo mais, ela gostava muito de também séries e músicas. Eu lembro na internet de escada, de computador lento, a gente imprimindo letra de música. Então, tudo isso contribuiu para o interesse, né? E depois, né, o que fez a minha irmã, a gente aqui no interior de São Paulo, a minha irmã querer ir tão longe, né? O que tem lá? E isso tudo contribuiu também para essa proximidade com a língua, assim. Legal. E eu lembro, assim, a gente sempre teve essa veia das palavras, né, das línguas também, porque a gente ia, né, foi crescendo junto, a gente ia para os acampamentos da igreja, e aí eu lembro de um acampamento, a gente ainda nem namorava, mas a gente sempre foi muito amigo, né, então nessa época eu já tinha mudado para Rio Preto, e a Vi de Araçatuba tinha mudado para Três Lagoas para estudar na UFMS, então a gente passou a ser, assim, amigos que se veem uma vez no ano nesses acampamentos, mas a gente sempre estava conversando pelo WhatsApp, né, então eu vi a Vi quando ela, assim, a Vi me viu quando eu ia fazer uma entrevista de emprego para uma escola de inglês. Eu falei, vou fazer uma entrevista, ora aí por mim. Então a gente ficava se ajudando e torcendo à distância, né, um pelo outro. E Nem aí, devia ser o WhatsApp, devia ser o quê? MSN, talvez? Isso já era aqui. WhatsApp, que é tipo 2017. Tá. Ah, não, é recente, tá recente. 16, Mas, 17. mas eu fui, então, usei Mas, muito MSN. a gente, o começo a gente conversava por SMS, né? Mas quando era do... O famoso torpedo. Eu ficava sem crédito, ficava sem conversar. Aí eu lembro que nesse acampamento tinha muita gente, né? E aí ia ter uma dinâmica que era uma brincadeira, assim, que era C ou S, né? Então, cada pessoa tinha que falar uma palavra, tipo, eu falava garrafa. A próxima pessoa tinha que falar uma palavra relacionada a essa palavra anterior, né? Então, água. E aí a próxima, por exemplo, não poderia falar, tipo, vidro, porque isso tá a ver com garrafa, não com água. Então tinha que ser algo a ver com água. Só que nenhuma palavra podia começar com C ou com S. Então você era eliminado. Senão você era eliminado. E essa é uma rodona, um monte de gente. Todo assim. mundo Todo mundo foi sendo eliminado. Ficou eu e ela de finalista. A gente sempre deu uma briga boa. Deu, até que chegou assim, o tema foi... Todos os temas foram se exaurindo, assim, a gente começou a falar partes do corpo humano, assim, e aí eu perdi para ele. Mas aí a gente sempre... Ficava lendo o dicionário e ganhava dessas... Aí a gente, em 2018, a gente começou a namorar. A gente namorou por muitos anos à distância. Então, assim, a gente se via de fim de semana, às vezes uma vez por mês. E até que chegou a pandemia e aí acabou dando mais, né, a Vi também se formou, eu me formei, então aí a gente conseguiu, a partir aí de 2020, passar mais tempo, né, não foi tão à distância assim. Mas foi em 2020 também que aí a gente percebeu, né, tipo, a gente tá na mesma área, então, né, que aí a Vi já estava estudando letras, eu estava estudando tradução, eu tinha acabado de me formar, e a gente sempre gostou de trabalhar com criatividade, com mídias, né? Eu já tinha feito parte das redes sociais da Semana do Tradutor na minha faculdade, a Vi também tinha se envolvido com a dela, eu cuidava das mídias da igreja, então a gente sempre teve esse lado também, assim, né? Aí a gente falou, vamos criar alguma coisa para, como a gente está na mesma área, para a gente criar um conteúdo, dar dicas de inglês, eu gostava de fazer umas artes, assim, uns designs. Aí a gente falou, vamos fazer. Aí a gente fez. Em 2020, criamos a nossa conta, mas a gente nem pensava em trabalhar com isso, né? Era só para ser, tipo, a gente queria produzir alguma conteúdo. Coisa, criar alguma coisa. E logo, assim, com poucos meses a gente criando, chegaram pessoas querendo ter aula com a gente. Mas, assim, eu trabalhava numa escola, né, na época, e nem tinha tempo fora disso para dar essas aulas, enfim, nem sabia como funcionava, né, não sabia todo o trâmite que era para você ser um trabalhador autônomo e tudo mais. Então, foi desafiador, né? A gente começou, tipo, e agora? E já eu trabalhei 1 ano numa escola de inglês, mas eu já percebi que eu não era o que eu queria, eu gostava de ser autônomo também, já tinha
Já convivi com muitas pessoas na minha família também que eram autônomos, então para mim isso já era uma realidade bem assim, ok, conheço, comum já, né? Para vir, não. Então, para vir ter essa transição da escola para o trabalho autônomo também foi bastante, a gente se preparou ali, deu uma assustada assim no começo até, né, fazer essa transição, mas eu já trabalhava com tradução como autônomo e eu falei, eu não quero trabalhar em escola, assim, né? Quero eu fazer os meus horários e tal. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para vocês aqui, bem desse início aqui da vida de vocês, do contato com o idioma. Existem pessoas que têm uma rejeição, né? Por várias razões, né? Às vezes é porque não gosta dos Estados Unidos, por exemplo, né? Isso acontece às vezes, ou lógico que não é só os Estados Unidos que falam inglês, mas normalmente tem essa coisa mais com os Estados Unidos, né? Outros por bloqueios mesmo, gerais, né? Por timidez, vergonha de falar em público. Tem várias coisas assim que a pessoa acaba tendo, de certa forma, ou um trauma na própria escola, às vezes passou uma vergonha, né? Alguma coisa assim. E vocês, por exemplo, foram atraídos pelo idioma inicialmente por música, né? Ou por série, né? Como você falou lá do High School Musical. O que vocês acham assim que pode, para esse primeiro passo, né? Ajudar a destravar a pessoa para o idioma? É ela buscar prazer em alguma coisa referente ao idioma? Vocês acham que esse é o caminho? A gente precisa primeiro pensar na educação e como acontecem as nossas ligações, né? E como a gente aprende as coisas. Existe uma relação muito próxima entre educação e afetividade, né? Então, existem coisas que a gente nunca esquece da nossa infância, lições que a gente aprendeu com familiares, coisas que ficaram marcados muito mais que multiplicação ou, né, saber fórmulas de Bhaskara, quando usar e tudo mais. Então, a gente aprende com emoção e a gente tende a lembrar das coisas quando há emoções muito fortes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, da configuração de tudo que acontece com o nosso corpo quando a gente passa por um trauma, né, existe os sentimentos muito fortes, hormônios e aquilo fica com a gente até que precisa de tratamento para a gente conseguir ter uma melhora, né? E isso é porque há muita emoção junto e vários fatores ali biológicos envolvendo aquele acontecimento. Mas isso também pode acontecer para o bem, né? Então a gente pode ter essa conexão, essa emoção em relação a um idioma, tanto que aquilo vai nos fazer bem e fazer com que aquela afetividade contribua para o aprendizado. Então, pensando aqui em uma pessoa que precisou aprender ali na lida, morando em outro país e foi assim, sem saber nada, né? O tanto de emoção que essa pessoa tem na primeira vez que ela for ao mercado e precisar devolver um item, ela nunca mais vai esquecer como ela faz isso, né? Então, tudo isso contribui. Então, o que a gente sempre fala na nossa escola, e essa comunicação, ela é, assim, em unidade com os nossos professores, que nossas aulas precisam ser um alívio durante a semana do nosso aluno. Então, ele precisa querer, então ele vai se emocionar com músicas, por exemplo, se ele gostar, ao falar de filmes. Ele precisa rir nas nossas aulas, porque isso traz uma leveza, isso traz também afetividade ao aprender. Então, todo o ensino, ele precisa criar ou gerar emoções. Não pode ser uma coisa assim, flat, sabe? Tô fazendo aqui exercício, tudo bem. Não, ele precisa gerar alguma mudança dentro de você. Não só de um conhecimento que é simplesmente absorvido, mas algo que é transformado. Então, é isso que dá o pontapé inicial, você achar um ponto de encontro entre você e o conhecimento que você quer adquirir, né? Então, o que você gosta, o que te chama atenção, e isso é muito benéfico e o diferencial
que faz com que você aprenda em um ritmo mais legal e que seja a longo prazo, que não haja desistência. Muito bom, muito bom. E por que vocês acham, por exemplo, que o brasileiro em si, aqui eu estou falando quase que um estudo científico, né? Pedindo uma resposta para vocês, quase um estudo científico. Mas por que vocês acham que o brasileiro, ele, em termos gerais, ele fala tão pouco? É porque ele ouve pouco o idioma, né? Em comparação a, por exemplo, alguém que esteja na Europa, por exemplo, ou numa outra região. Ou porque as metodologias de ensino não são, em termos gerais, adequadas, porque o que não falta no Brasil é escola de inglês, né? Mas a gente ainda continua nesse patinar aí em relação ao domínio do idioma. O que vocês acham que é? Sim. Primeiro, acho que a gente precisa olhar para o nosso país em termos de acesso, né? Então a gente fala, nossa, a gente tem acesso a tudo, hoje é só entrar na internet, mas a gente às vezes esquece de pensar que a gente vive num país muito desigual, né? Então, quando a gente pensa em termos de sonhos, as pessoas, elas não se permitem sonhar, às vezes, porque elas precisam de emergências ali resolvidas, né? Sim. Então, muitos adolescentes, eu lembro quando eu estagiei, né, na escola pública e dando aulas de inglês, de português e também de literatura, quando esses jovens, eles estavam ali na escola, muitas vezes eles estavam ali para cumprir uma tabela, tem que ir, senão né, assistência social liga em casa, porque aí vai atrás porque está faltando, porque eles precisam, na verdade, trabalhar, né? Eles precisam sair dali, eles precisam trabalhar, muitos vão para a noite, porque já tem um trabalho durante o dia. Então, às vezes a gente cobra, né, dessas pessoas algo que não é uma prioridade ali. Então, um discurso que é muito comum, para que eu vou aprender inglês se eu nunca vou para lugar nenhum? Eu nunca vou sair do país, né? Então, esse é um discurso muito recorrente quando a gente pensa no grande Brasil, que é a maioria da população brasileira, né? Então, essa fatia da população, às vezes, não tem acesso a essa coisa, por exemplo, High School Musical, né? Acesso a esse filme, por exemplo, começou primeiro em qual veículo de mídia? Tinha que ser televisão aberta ou não? Saiu primeiro no cinema? Quem que tem dinheiro para ir no cinema e ter acesso a esse tipo de mídia e conteúdo? Então, tudo isso influencia, né, no interesse das pessoas. Eu tive acesso à música porque eu tinha um computador na minha casa, porque eu tinha internet de escada. Era ruim? Era. Minha família não era abastada, mas ali no pouco que a gente tinha, eu tinha um acesso, né? Isso. Então, a realidade do Brasil contribui para essa, talvez, falta de interesse ou falta de acesso, né? Eu acho que eu chamo isso de falta de acesso, mais do que falta de interesse. E algo que impacta e continua impactando. Porque hoje, por exemplo, às vezes pensando em um contexto de hotelaria, né? A pessoa, ela quer aprender o idioma, às vezes aquilo é imposto a ela para que ela possa atender os clientes, né? Sim. E ali não existe um objetivo maior de, eu quero conhecer outros países, tal. É ali para ela conseguir realizar o trabalho dela, né? Então, tem muitos contextos diferentes para a gente pensar, mas a língua em si, né? Dentro de uma sala de aula, ali num contexto de 40 alunos, às vezes, o professor não consegue dar conta. E uma questão metodologicamente falando, é que muitas vezes o ensino de língua inglesa, ele é feito muito parecido com o ensino de língua portuguesa, né? Então, como é um ensino de uma língua que a gente já tem influência, que é a nossa língua materna, as aulas são muito mais gramaticais, né? Sim. E eu tenho formação de português, de língua portuguesa, mas eu nunca gostei de aula de português,
Mas quando era aula de português para estrangeiros, eu gostei muito mais. Então, esse é um debate que existe na educação de, poxa, a gente poderia ensinar a língua portuguesa como a segunda língua, né, com as técnicas e métodos de segunda língua, porque eles realmente abrangem muito mais coisa, no sentido de Cultura, fala. exatamente, de inserção social ali, né, registro. Mas, claro, a gente também precisa atender às necessidades do país, né? Então, a educação, ela sempre surge em resposta a algum movimento ali, surge em resposta a alguma necessidade do país. Então, tem que cumprir vestibular. Muito mais o foco na gramática para você fazer uma prova e passar de ano, vamos dizer assim, do que, de fato, você aprender, de fato, a falar, né? Exato. Isso sempre foi um contrassenso, uma coisa que sempre entrou na minha cabeça de método mesmo, né? Porque você pega uma criança, ela não sabe gramática. Ela fala. Uma criança com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, às vezes, não tem um conhecimento de gramática, né, com profundidade, tipo objeto direto, aquelas coisas terríveis, né, de que a gente tem lá, a análise sintática, meu Deus, né, que a gente tem em português, por exemplo, mas a gente não tem, a criança ali não tem esse entendimento e é fluente no idioma. Sim. Então, eu não sei, às vezes parece que por nos ensinarem primeiro a gramática, a gente meio que bloqueia, porque muitas vezes o inglês não tem a lógica que se tem no português, por exemplo, né? Na construção. O português ele tem muita lógica na construção, e o inglês, você, às vezes, vai colocar uma palavra primeiro e depois... Mas não é assim toda vez, né? E você, cara, por que isso? E depois pega o verbo e joga para cá, depois puxa o verbo para lá, né? Então, eu estou falando aqui como alguém que passa por isso, que sofre com isso, né? Que tem dificuldade nesse sentido, de entender. Tanto que, por exemplo, na minha adolescência, eu via, né, os meus amigos, na ocasião, graças a Deus, eu sou filho de pais professores, né? Meu pai e minha mãe são professores, só que os dois são de matemática. Estou vivendo aqui em vocês. Então, eu sempre fui muito incentivado à educação, e minha mãe sempre falou isso, meu filho, faz inglês, faz inglês, faz inglês. E eu tinha uma revoltazinha, né, como eu falei, e acabei fazendo espanhol, né, que na época dos meus pais, a segunda língua, a terceira, no caso, a língua era o francês, né, então era inglês e francês, e eu, na minha época, já passou a ser o espanhol, né, então o inglês e o espanhol. E eu fui fazer espanhol e concluí o espanhol, né, terminei o curso de espanhol, e o espanhol ele tem uma lógica bem semelhante do português, né, e eu via os meus amigos que faziam cursos, né, famosos na época e tal, e eles odiavam fazer, reclamavam e não sei o quê. E eu falava, pô, vou fazer esse negócio, os caras não falam nada. Faziam 5 anos das escolas e não falavam nada. E aquilo me deixava indignado, né? Porque, tem aula de novo. Eles sempre reclamavam que num dia, né, 2 vezes por semana, não sei, eles tinham aula no curso. Então, veja, a referência que eu tive era, praticamente todos os meus amigos foram para um lado para falar o inglês, e todos eles reclamavam, e os outros foram, eu no caso, né, fui para o outro lado oposto, né, para o espanhol, e tinha prazer, gostava do idioma, né? Inclusive, estou até para ir à Espanha agora, né? Fim de ano aqui, né? Vou tentar dar uma usada lá, né? Ver como é que tá. Mas é muito curioso isso que você disse, eu concordo totalmente. E aí entrava um contrassenso também. Eu via um disparar de conhecimento para aqueles que faziam um intercâmbio, ou seja, tinham uma imersão, e o oposto assim, de desenvolvimento para quem só fazia o curso tradicional. É real isso? Se jogar alguém lá no meio dos leões é uma forma mais rápida do desenvolvimento, ou também cada caso é um caso? Cada caso é um caso, né? Tem essa questão do desinteresse, né? Que nem você falou, os seus amigos só reclamavam de ir nas aulas, né?
Eu lembro também, quando eu estava fazendo inglês, teve um momento que eu precisei mudar de horário e eu acabei indo para uma turma que era uma turma que já estava junto fazia tempo, e uma turma assim de 99% de pessoas extrovertidas, sanguíneas, e eu introvertido, fleumático. Para mim foi horrível, assim, era de sábado, eu fazia 2 horas. Era e eu cedo de Era sábado. cedo, eu sempre amei inglês, só que para mim chegava no sábado eu já falava, putz, vou ter que ir pra aula. Vou ter que ficar lá no meio de um monte de gente que fica falando, e eu aqui introvertido, aqui não me sentia à vontade. Então, tem toda essa questão, né, que acaba gerando essa desmotivação, essa falta de interesse, e da pessoa não se identificar com a turma, com o modo como aprende, né, que é o que a gente já falou também. E isso gera esse desinteresse, e aí o que, que é? A pessoa vai para a aula de inglês não gostando, tem essa 2 horas de aula por semana, e como a aula não desperta interesse nela, tem esse problema dela não ver uma utilidade na vida, não ver um futuro de sair do Brasil, ela não vai ter interesse também em manter contato com o idioma durante a semana. E aí, isso que falta da imersão, que quem faz um intercâmbio, quem tá fora, não tem escolha, ele vai estar lá. E, inclusive, até tem, né? Porque tem gente que vai em intercâmbio e fica só com brasileiro, não sai da sua... porque você também tem que se esforçar para falar inglês mesmo fora, porque hoje em dia tem muitas facilidades para você nem precisar interagir com ninguém, quase, né? Você tem café que você vai e pede pelo aplicativo, só retira, você tem self-checkout. Então é muito fácil de você também estar lá fora e não evoluir tanto assim. Eu brinco Mas com o é pessoal, claro. eu falo que é mais fácil eu ensinar português para eles do que, do que eu falar inglês. E eu lembro quando a gente fez intercâmbio, a gente já era professores, né? Foi em 2023, foi ano passado. E teve alguns professores, a gente fez um grupo, fomos todos juntos para Malta, teve uns professores com a gente, e teve uma professora que era amiga nossa, que ela já sabia inglês, óbvio, né? A professora e tal. Só que ela criava situações para ela ter que falar inglês com as pessoas. Então, para ver, né? Nem isso garante, né? Você tem que realmente se esforçar mesmo lá fora para falar. Ela ia no mercado e ela já tinha até achado um item que ela precisava, mas ela ia atrás de algum vendedor e falava, por favor, onde que tem tal item? Aí ela ia lá, e aí nisso ela puxava alguma conversa com alguém, ou ela não ia no self-checkout, ela ia sempre no caixa normal, né? Então, tem que se expor mesmo, né? Mas você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar mais em relação aos métodos, né? Porque esse método que a gente vê até que é a base, muitas vezes, de nomes grandes da educação de segunda língua no Brasil, é um método bem antigo, né? Que a gente vê que é aquele de gramática e tradução. Né? Então, é a gramática e a tradução. E aí existem exercícios que são bem repetitivos, que você precisa repetir aquilo várias vezes, e aí você ouve, assinala, aí você pega, traduz, aí passa do inglês para o português, português do inglês, e isso acaba não dando tantos frutos, digamos assim, né? Então a gente tem de um lado isso, e de um outro lado a gente tem pessoas inventando, falando, eu criei um método mais inovador desse mundo, e não sei o que e tal. E quando a gente olha, né, e a gente que tem esse conhecimento sobre os métodos, a gente sabe, então ele pegou tal método, misturou com tal método, e aí esses procedimentos foram estabelecidos como um novo método dessa pessoa, né? Então, a gente, às vezes, as pessoas se sentem frustradas com a língua, mas às vezes elas não entendem que existem muitos métodos, assim, é muito legal de ver como isso evoluiu junto com a história, né? Então, por exemplo, um método audiolingual que foi desenvolvido, na verdade, em contexto de guerra, para que os soldados pudessem ser espiões e se passarem por nativos daquele país. Então, precisava se aprender muito rápido e precisava se aprender com a pronúncia local deles. Então, assim, foi uma arma bélica educacional, digamos assim, né? Porque eles tinham que aprender nesse contexto. E depois outros, por exemplo, o Sugestopedia, que tinha a ver com o ambiente. Então, você entrava em ambientes onde a luz era
de uma cor específica. E aí você ficava imerso naquilo, ou alguns que com gravador de voz, e o professor ficava fora do círculo, e ele era só uma voz que pairava, e as pessoas falavam, e se ouviam, e se autocorrigiam. Então, assim, quando a gente quebra todos esses métodos em técnicas, e a gente consegue beber dessa fonte, a gente tem muito a se beneficiar da educação. Então, as pessoas, às vezes, elas não têm acesso, e nem... se não são dessa área, não têm obrigação de saber, mas elas podem simplesmente aproveitar desses conhecimentos que a gente traduz em exercícios, em práticas, né? Também. Sim, um método não exclui o outro. Então, eu percebo, por exemplo, que às vezes alunos mais velhos, ele depois dos 50, depois dos 60, a única forma de aprender que eles sabem é o método tradicional. Eu vou jogar uma super atividade online para ele se sentir assim, né? Não se sentir amparado. Não, eu vou trazer o ponto de conexão. Então, assim, por isso que a gente traz muito na nossa escola que o aprendizado ele é individual e deve ser personalizado. Porque cada caso é um caso. E tendo esses conhecimentos metodológicos, a gente pode entender e ler o que é necessário ali naquela situação. E isso já elimina esse problema da falta de interesse, né? Porque aí é um momento pelo qual o aluno espera a semana toda para estar na aula de inglês, porque vai falar sobre coisas que ele se interessa, sobre coisas que ele vê utilidade na vida dele, sobre coisas que ele se imagina fazendo já, que ele vai colher resultados verdadeiros, né? Por tudo isso. E é interessante também outras coisas que contribuem para essa realidade que a gente tem, que é, por exemplo, a Vi falou, essa questão da pronúncia ser imperceptível com relação a diferenças com um nativo de um determinado lugar. O contexto disso, a origem disso, tem nesse motivo bélico aí, né, de guerra, e é algo que ficou muito no Brasil, né, tipo, de ter que falar como um nativo. E qual nativo? Exatamente. Geralmente, qual nativo? Pode ter o sotaque inglês brasileiro, né, tipo isso. Exato, e você que mora fora, com certeza você já percebeu, é brasileiro que tem isso, que espanhol, italiano, francês, inglês, eles falam do jeito que eles falam. Não estão nem aí, Isso o pessoal fica brincando que a gente fica tudo Facebook, né? Eu não sei, tudo I, né? E vem muito desse underdog feeling, né? Que o brasileiro acabou desenvolvendo e quer falar como nativo. E qual nativo? O nativo norte-americano, homem branco. Que quer pertencer a um grupo de pessoas que nunca vai pertencer. Na verdade. Porque mesmo que você seja branco nos Estados Unidos, você é latino, você já é uma caixinha separada, né? Então, você nunca vai pertencer a esse grupo de nativos. E se você quiser, você vai ter que fazer um trabalho de quase esvaziar-se de si, porque sua história, de onde você veio, as coisas que você come, as coisas que você gosta, né? Tudo isso vai precisar deixar de lado, porque, afinal de contas, se você for diferente, você já não é parte. Né? Não é só a pronúncia, né? Não, então, é muito mais. A gente vê essas pessoas que pregam isso e focam na pronúncia, mas algum escape vai ter, né? Fora a sua identidade, quem você é, os seus costumes, ou a própria escolha vocabular, a própria palavra, as próprias palavras que vêm à sua mente, você sendo fluente em outra língua, em momentos puxam da sua língua materna. Então, por exemplo, um exemplo que é muito fácil de entender é o construir. Em inglês tem build e tem construct. E muitas vezes o construct vem mais perto do construir do que o build, por exemplo. Ou então, a irmã da Vi estava falando que ela estava conversando com o marido dela, que é norte-americano, e ela falou a palavra virility, que é virilidade. Ele falou, nossa, tipo, gente, mas que formal, né? Então, porque pra gente é uma palavra de boa, virilidade, virility, é puxada aí do latim, né? Tem a ver com a nossa raiz de palavras. Linguística. Enquanto que essas palavras que são mais fáceis pra gente, como falantes de português, porque são dessa mesma origem, são similares,
em inglês elas soam muito mais formais. Uhum. Então, a gente está aí usando um vocabulário que para a gente é fácil de associar, mas para quem está ouvindo, e a gente muitas vezes nem vai perceber que está soando formal ou está saindo, nossa, aqui, você leu um dicionário, né, para falar. A gente, querendo ou não, a gente pensa em português, né? Uhum. Então, se a gente pensa em português, a gente vai tentar construir a nossa fala em inglês, mas pensando muitas vezes em português. Então, isso vai ser desconstruído também com o tempo, né? Para você passar a pensar em inglês, né? E não adianta eu chegar para a pessoa e eu falar... Porque olha quantos fatores influenciam para a identidade de alguém, né? Quando a gente pensa, por exemplo, do imigrante, da pessoa que vai viajar. Muitos fatores. E aí eu chego e falo, olha, você tem o mito, né, do pensar em inglês, você tem que pensar em inglês. E nunca ninguém ensinou isso para ninguém. Nunca. Falar assim, a pessoa dá uma lista de coisas, ó, faz isso agora. E a pessoa, uau, pensei. Né? Não, nunca houve, porque existe essa ligação entre as duas línguas, né? E esses processos acontecem de forma muito rápida na nossa mente com o passar do tempo. Então... Não... Você até estudou essa questão da translinguagem, né? Sim, tudo sim. Tá... O meu mestrado foi sobre isso, como tudo está conectado. Então, o viés de pensamento é que as línguas, né, elas não estão em caixinhas separadas, né? Então, aqui é a minha caixinha do português, aqui é a minha caixinha do inglês. A gente pode observar isso em crianças que são bilíngues, são criadas em contexto bilíngue. Elas simplesmente, né, quando a gente pensar de um jeito mais lúdico, é como se elas tivessem a oferta de um grande repertório com várias palavras em várias línguas e na hora da fala escolherem ali o que faz mais sentido, o que remete a alguma coisa. Então, por exemplo, figura da mãe, eu falo em francês, meu pai, eu falo inglês. E ela não percebe que ela faz essas escolhas. Isso é algo muito, muito natural e muito rápido, né? Pensando cognitivamente. E não existe não existe benefício em trazer esses sofismas para a cabeça do aprendiz e falar, olha, você tem que falar como nativo, por causa disso você vai ter mais oportunidade, você vai nananã, porque isso não é só isso que te dá mais oportunidade ou menos oportunidade. Na verdade, isso vai te travar quando você chegar lá, porque você não vai conseguir falar perfeitamente som TH, e aí você vai... Som do TH é sinistro, todo mundo tem. Uma pira com esse som desse TH. Quando a gente vê, por exemplo, você vai para os Estados Unidos é de um jeito, você vai para Londres é de outro. Dentro do Reino Unido tem vários. Aí implica que não pode falar com som de F, mas no Reino Unido é com som de F. Então, assim... O inglês britânico ele é mais literal, né? Parece mais com o que está escrito, né? Do que o americano, né? O britânico, no caso. Os sons são mais marcados, né? Então, em vez da gente pensar, putz, é uma corrida que eu nunca vou chegar lá, que é o que muitas vezes acontece com os alunos, né? Que chegam falando, ó, um monte de regra, é isso aqui que você tem que fazer, aí você vai ser fluente. A pessoa fala, nunca vou chegar. Nunca vou chegar. Em vez de pensar assim, nunca vou chegar. Nunca vou chegar. O negócio é não passar fome, tipo assim, né? Não, é para tirar o peso dos ombros, não é para pôr. Então, nossa, então tá bom, tô liberto disso. E agora eu posso falar do jeito que eu sei no momento, vou aprender, vou aprimorar, mas tudo bem. Tá tudo certo. É interessante, eu estava esses dias vendo uma série da Fórmula 1 no Netflix, né? Não é o do Senna, não. É da Fórmula 1 mesmo, né? Da temporada, né? E é muito curioso porque você vê o inglês, né, ali tendo que falar, às vezes, italiano. Ou por causa da escuderia diferente que ele está trabalhando. Ou o francês tendo que falar em italiano. E todo o drama, porque todo mundo passa por isso. Só que é o que vocês estavam falando, a gente acaba se inferiorizando. A gente tem uma síndrome ali, às vezes, de vira-lata mesmo, né? Que a gente
eu tenho que fazer igual. E os caras não estão nem aí. Ó, o meu sotaque é esse e vai que vai. Não importa, né? E é muito legal. Isso é libertador que vocês estão falando. Assim, é muito do que eu acredito, muito do que eu vivo. Para vocês terem uma noção do nível, o que eu fiz? Minha mãe, eu sou gratíssimo a ela, né, pela mentalidade que ela tinha. Minha mãe é viva, né, até hoje. Mas o que eu fiz com os meus filhos foi o oposto. Eu já empurrei eles. Eu não perguntei. A minha mãe me perguntou. Eu obriguei. Então, o que eu fiz? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um com 5 e um com 11. Só que eles estão aqui em Portugal desde janeiro de 23, né? Então, praticamente aí vão fazer 2 anos aqui. O que eu fiz? Eu tive a oportunidade de colocá-los em uma escola inglesa. Então, eles estão completamente imersos, de 9 da manhã até 5 da tarde, 4 da tarde, segunda a sexta. Então, o meu filho de 11 anos, cara, ele tá falando muito bem. Absurdamente bem. Então, assim, para mim, foi um alívio, né? Pelo menos um tradutor eu tô garantindo. O retorno, né? Mas eu vou ser sincero. E isso culmina no podcast com vocês aqui. Os últimos podcasts que eu gravei com pessoas que estavam na Hungria, que estavam na Polônia, no Canadá, nos Estados Unidos. Esses são os últimos podcasts que eu gravei. E agora eu estou aqui com vocês que são mestres, né, na questão de linguística. Todos, unanimemente, se eu não falasse inglês, seria muito mais difícil, seria praticamente impossível. A minha vida seria muito mais difícil. Então, hoje eu sou alguém que apregoa isso e que quer viver. Eu não me dei por vencido, não, né? Eu vou falar e vocês vão me ensinar, né? a falar o inglês. E eu quero mesmo destravar, porque eu falo pro pessoal assim, ó, eu quero brigar em inglês. eu quero falar de política em inglês. Eu não quero eu quero falar de economia, sabe? Eu quero pegar assuntos complexos e ter capacidade de argumentar em inglês, né? Fazer uma venda em inglês, sabe? É o tipo de coisa assim que é muito legal, né? E é a vida real, né? Então é muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque isso é libertador e a visão que vocês têm, porque isso tem muito da humildade do próprio professor, porque tem professor que quer que você fale o sotaque dele. Tem professor que vai te inferiorizar porque você não consegue chegar no tal TH que deve ser, né? Então você já tem um impacto ali. Então a gente acaba perdendo muito já nesse ponto, né? E é muito legal poder ver essa mentalidade que vocês têm, porque vocês tornam mais real, mais possível, mais acessível. E eu acho que é isso que falta, essa mentalidade. Mas a gente tem mais um idioma aí na história, que é o nosso italiano. Fala comigo sobre isso. Então, e até inclusive você falou de brigar em inglês, né? Eu tive a oportunidade de começar uma briga em inglês e terminá-la em italiano. Brigar em italiano é bem normal. Que a gente estava no intercâmbio ano passado em Malta, e lá você anda na rua, você chuta uma árvore e cai gente falando 5 idiomas diferentes. E assim, com todos os sotaques possíveis, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, ficam nessa pilha do sotaque, mas dependendo do país que você for, você não vai falar com o nativo. Tem isso. Né? Então você tem que entender todo mundo. E aí deu uns problemas lá no intercâmbio, na minha acomodação. Depois de uma semana tentando resolver e nada se resolveu, eu falei, chega. Aí eu fui lá na recepção da escola e falei, quero falar com a diretora. Ah, mas você marcou horário? Não, mas eu vi que ela tava na salinha. Eu falei, hoje eu resolvo isso, em inglês, né? Aí fui lá, falei com a diretora, expliquei a situação que estava acontecendo. E ela, italianona, mulher. Eu já tinha percebido que ela era italiana pelo sotaque que ela, como ela falava em inglês. Por exemplo, o italiano não tem o som do H, né? Tipo house. E ela falava house.
Então eu falei, ah, ela é italiana. Na primeira vez que a gente foi, porque tava falando das regras, né, dos dormitórios, e ela falou Housekeeper. Eu falei assim, gente, o que é Housekeeper? Ela tá falando inglês. E depois que eu fui, porque a housekeeper é housekeeper, a pessoa que limpa os dormitórios. Ah, entendi. Então, assim, ela estava lá falando, era uma escola de inglês, ela falando e tal. Então, isso é muito interessante. Eu achei assim demais. Nossa, que legal. E aí eu tinha percebido já, né? Ia tentando resolver a situação lá em inglês, ela não resolvendo. E aí ela começou a falar comigo, como ela sabia que eu era brasileira, ela começou a falar comigo em espanhol. E eu não entendo espanhol, eu não sei espanhol. Porque a nossa capital é Buenos Aires, né? Por isso que ela começou a falar. De todo mundo acha que o Brasil fala espanhol. A capital do Brasil é Buenos Aires. Né? Aí fala espanhol comigo, alguém de outra americano falando espanhol comigo, eu falo português, nós não falamos espanhol no Brasil. Aí ela já começou a falar espanhol, aí eu falei, eu não falo espanhol. Aí eu falei, mas você fala italiano, não fala? Em inglês, ela, falo. Aí eu falei, então vamos resolver isso aqui em italiano. Aí eu comecei a falar italiano com ela, ela me respondia, até que a situação foi resolvida naquele dia, foi resolvida em italiano. Eu falei, graças mille. Que não tem um país que não tem italiano como língua oficial, né? Malta não tem, Maltese. Então foi bem a situação, que bom que eu falava inglês e italiano, porque eu resolvi, aí tive mais uma semana lá mais tranquila, com o problema resolvido, e foi em italiano. Mas abre um leque, né? Abre um leque muito interessante, né? De fato, a gente passa a ver que o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? Quando você fica menor, digamos assim. Não fica é grande, mas você vai viajar, você não tem esse medo, essa parte não é uma preocupação, né? Sim. Então, é uma segurança. É uma segurança. Se acontecer alguma coisa, eu consigo me defender, eu consigo resolver, porque eu tenho a língua. Então, eu digo grande no sentido de aumentar o número de mercados, por exemplo, né, que você passa a ter acesso. Mercado, digo, de trabalho, por exemplo, ou oportunidade de relacionamento, né? Porque existe, principalmente na Europa tem muito isso, a Europa ela é toda recortada com países e cada país tem o seu idioma próprio, né? Você tem o cara lá na Polônia que é o polonês mesmo, o outro vai falar, né? Tem a Holanda, tem o holandês. Lógico que o inglês ele atravessa todos esses países, naturalmente. Mas, dependendo do país, e se for mais, né, nacionalista ali, o cara vai querer falar no idioma local, né? Ele não vai querer falar contigo em inglês, não. Pelo menos a gente sempre instrui nossos alunos, né? Uma facilidade da gente ser doido por viagem é que a gente já tem as experiências primeiro e vai dando as dicas, né, para ir. Mas sempre a gente aprende como fala inicialmente na língua nativa para o ensinar de respeito mesmo, né? Sim. Então, na França, por exemplo, que é essa questão do nacionalismo, né? Também assim, muito, muito importante se apresentar, bom dia. Você fala inglês? Tudo em francês. Primeiro, para dar a quebrada, né? É interessante isso. O espanhol, por exemplo, eu estou aqui pertinho da Espanha, né? O espanhol, ele fala e ele fala que ele não entende português, não. Ô, cara de pau, eu te entendo, pô, como é que tu não entende? Ele não entende português, não entende, eu tô entendendo tudo que você tá falando, como é que você não entende o que eu tô falando? E você perguntou de italiano, né? Eu sou formado também em italiano, a minha formação é em inglês e italiano, e foi a partir do ano passado, né, que a gente abriu o Afora também para aulas de italiano. Então, inicialmente era só inglês, agora nós temos italiano e temos aí planos de abrir outras línguas futuramente também. Mas, como no começo era só eu e a Vi, a gente fez essa separação, né? Então, aí desde o ano passado a Vi ficou com o inglês e eu fiquei com o italiano. Então, é muito interessante ver também, né, como tudo que a gente está conversando aqui está amarradinho, né? Que
falou de imersão e de ter contato e tal. E é muito doido ver como foi em junho que a gente começou a ter italiano na nossa escola, e eu comecei a dar aula, então, a partir desse mês, foi uma virada de chave muito rápida, assim, até então eu tinha muito contato com o inglês todos os dias, ensinando de alguma forma, e agora eu tenho muito contato com o italiano, porque todo dia eu estou dando aula para alguém. O contato com o inglês hoje meu que eu tenho assim, no âmbito do gosto, é música, série, filme, tudo que eu vivo o inglês todo dia, porque eu gosto muito de tudo isso que me dá acesso, mas na parte de trabalho é com texto, porque eu sou tradutor, então eu trabalho traduzindo livros que são do inglês, então todo dia eu tô com contato dessa forma também. E a parte técnica o forte do Pedro, assim, ele é muito bom com gramática, muito bom com essas partes, assim, textuais que são. Porque no texto você não tem todo o aparato que você tem na fala, né? Você tem que passar o que você quer passar só por meio da palavra mesmo. Sim. Então, eu continuo com esse contato, mas o meu contato de fala diminuiu muito nesse 1 ano e meio, né? E ao mesmo tempo que o de italiano aumentou muito, porque eu passei a dar aula. Então é interessante ver como hoje em dia me vem mais rápido até o italiano, pelo tanto que eu estou imerso na língua, do que o inglês. Agora em outubro a gente viajou para os Estados Unidos e eu precisei de alguns dias para dar uma engatada de novo, porque fazia 1 ano praticamente que eu não falava inglês, né? Sim. Eu estou falando italiano todo dia. Vocês falaram uma coisa aqui que eu quero aproveitar. Quando vocês assistem uma série, vocês assistem a pessoa falando na língua nativa, por exemplo, em inglês, e a legenda também é em inglês? Uma pessoa que está aprendendo, ou a legenda é em português, ou o áudio é em português e a legenda é em inglês, como que vocês dão essa dica, por exemplo? A gente sempre fala para o áudio em inglês, né? Nada de dublado, porque você tem que acostumar o ouvido para depois você também, né? Assim como escrever, para escrever bem você precisa ler bem, para falar bem você precisa ouvir, né? Você precisa entender o que a pessoa está falando também. Então, o áudio em inglês e a legenda, se for... que aí tem gente que quer assistir, tipo, série policial de investigação e tribunal, tipo, e aí você vai colocar a legenda em inglês, se você não tem tanto nível, vai ser muito difícil de você acompanhar. Mas, por exemplo, um Friends, um The Office, Modern Family, que são séries sobre a vida, dia a dia. Você pode começar com a legenda em português e depois você assiste de novo com a legenda em inglês. Ou se você já tem um nível que você entende legal em inglês, tipo, um parâmetro legal é, por exemplo, você não entendeu essa palavra. Você vai conseguir entender ela pela definição dela em inglês? Ou você precisa de uma tradução para você entender, né? Se você já está nesse nível que você não entende essa palavra, mas você joga aí no Cambridge Dictionary, lê a definição em inglês e já entende, você nem precisa mais de legenda em português, então, né? Você pode colocar áudio e legenda em inglês. Eu, como professor, tradutor e pessoa que gosta do inglês, eu sempre fico numa indecisão, porque eu gosto de colocar a legenda em português para eu ver as sacadas que o tradutor teve, e eu gosto de colocar a legenda em inglês porque ultimamente a gente só tem colocado em inglês, porque acho que fica menos tumulto na minha mente, assim, eu tô ouvindo uma coisa e eu tô lendo a mesma coisa e tá ótimo. Principalmente quando são séries rápidas, né? Séries que os diálogos são longos e rápidos, né? Então aí a gente já coloca áudio e legenda em inglês. Mas a gente tem isso da gente gostar, independente da gente entender ou não a língua, de assistir no original. Apesar de a dublagem brasileira ser muito boa. Mas a gente gosta de ver. Então, assim, se é uma série coreana, a gente bota em coreano. Uma série francesa, e aí a legenda em inglês. A legenda em inglês. Legal. E aí, naturalmente, a música, porque também tem o desafio da música, que é a música está inserida num monte de instrumentos, né? Então, às vezes, você tem, dependendo do cantor, tem a dicção terrível também, né? Então, fica difícil entender o que o ser humano ali está tentando falar. Então, aí você vai para a música, né? Em si, pega a letra da música, né? A melhor sensação é quando você ouve uma música antiga, que você lembra que você ouviu na sua infância, por exemplo, e você não entendia.
e aí você vai nela de novo e entende, ou consegue cantar. E isso acontece com a gente, às vezes, assim, música de filminho infantil. Nossa, que legal, Era sabe? isso que falava. Ou é Interessante. interessante pegar a música também que a gente ouvia, cantava quando não entendi, não sabia inglês ainda, e aí hoje, se a gente for cantar agora, a gente não sabe a letra. Porque a gente não sabia na hora, então aí você vai ler a letra e você entende. Interessantíssimo. Bom, a gente já está caminhando aqui para a fase final aqui do nosso podcast. Queria muito dar esse espaço para vocês poderem falar como que as pessoas podem contratar vocês, contactar vocês, falar a respeito do modelo, da plataforma que vocês têm. Fiquem à vontade, porque, olha, só do que a gente conversou aqui, com certeza quebraram muitas dúvidas de muita gente, né? Muitos medos, e podem ter certeza que tem muita gente agora que estava precisando ouvir isso tudo que vocês falaram aqui. Então, por favor, falem para a gente aí como que o pessoal pode contactar vocês. A gente desenvolve o nosso trabalho principalmente no Instagram. Então é @afora.idiomas, que nem tá aqui o nosso nome, né? Só que com um pontinho no meio, afora.idiomas. Lá a gente tem uma plataforma que com mais de 300 mil seguidores, a gente está todos os dias criando conteúdo para você já aprender só de acompanhar a gente. Então, seja nos stories, nos vídeos dos Reels, segue lá a gente que você vai já começar a entender como que é o modo afora de aprender idiomas, né, de ensinar. E para fazer aula com a gente tem no próprio Instagram, a gente tem o nosso link, mas nosso link é aforaidiomas.com.br. Lá vocês conseguem ver os nossos planos de aulas. A gente conta com um time de professores muito qualificados. A Vi é a coordenadora, então ela está por trás de todos os professores, de todas as aulas que são dadas. São todas com o jeitinho afora de ensinar, com a nossa abordagem, os métodos que a gente usa. E nós temos aulas de inglês e italiano, então é você e o professor ao vivo, online, com os seus gostos, aquilo que os seus objetivos, tudo isso é levado em consideração para fazer a sua aula. Então você vai aprender aquilo que você realmente vai poder usar e gostar de aprender, gostar de usar. É só entrar em contato lá com a gente. Você falou alguma coisa, né? Acho que não. Já. Muito bom. E então, assim, com certeza o pessoal entra no site, entra no Instagram. E vou só aproveitar uma coisa aqui. As viagens que vocês fazem. Só para eu não esquecer de falar disso aqui, porque são fantásticas as viagens. Elas têm, normalmente, um propósito mais para passeio ou vocês fazem de forma intencional? Vocês querem entrar naquele país ali e quebrar ali paradigmas, tirar dúvidas dos próprios alunos de vocês, da própria audiência de vocês, ou as duas coisas? Como que é essa escolha dos roteiros? Assim... Em primeira instância, digamos assim, é porque a gente ama mesmo. A gente ama viajar, ama estar em outros países. Mas depois que a gente começou a crescer no Instagram, na nossa plataforma, a gente acabou encarando também como parte do nosso trabalho, né, Pedro? Então, a gente vai também com esse olho mais voltado para, se a gente passar por algum perrengue, a gente já vê como a gente pode alertar as pessoas sobre aquilo, dar algumas dicas em relação à viagem. Então, é uma mistura dos dois, mas primeiro é porque realmente a gente gosta muito de viajar. A gente gosta de viajar não só pelo passeio em si, que já é uma delícia, mas como a gente gosta muito de línguas e língua e cultura são muito ligados, a gente gosta muito de ter essa experiência. Então, a gente foi para a França, a gente aprendeu algumas coisas do francês por conta mesmo, assim, para poder gastar um pouquinho lá o francês, e aí isso já aproxima a gente um pouco mais das pessoas, e dessa forma a gente consegue ter uma troca melhor, melhor, assim, mais profunda, e aproveitar melhor o país como ele é. Então, assim, a gente gosta de pegar metrô, a gente vai a pé, anda pela cidade só com uma mapinha no celular, pergunta para alguém, né? Em vez de, tipo,
entrar num Uber e ir direto para o lugar que a gente quer. Sabe? Então a gente gosta de ter essa experiência de viver mesmo no local, ainda que por pouco tempo. Por isso que a gente nem gosta de fazer, tipo, ficar só 2 dias, 3 dias no lugar. A gente tem que ficar mais dias para a gente poder vivenciar mesmo, assim, né? A cultura, o idioma. E quando a gente volta para um país, isso permite a gente a comparar as experiências e por que será que dessa segunda vez foi melhor nesse aspecto e no outro não? A gente sofreu um pouco mais. Deve ser por causa disso, disso, disso. E a gente gosta de voltar para os países, né, que a gente já foi. Então, tem gente que, quero conhecer os países, então vou checando aqui os que... A gente gosta até de voltar para alguns que a gente já foi, justamente para poder ter uma experiência diferente, né? Cada vez que a gente faz é uma coisa diferente. E, inclusive, a gente começou essa semana um canal novo no YouTube, que é @osmouros, que é o nosso sobrenome. @osmouros, que a gente coloca os vlogs das nossas viagens lá. Então, inclusive, é uma outra linha aí, não é tanto para ensinar idiomas, mas para mostrar esse diário visual, assim, nosso de... Poxa, muito legal mesmo. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem firme aí. Com certeza vocês já falaram de projetos novos, de repente, inclusão de outros idiomas, né? Isso é muito legal. É muito legal. É uma questão que, para mim, 2025 é uma prioridade mais das grandes, sabe? De estar com raiva, sabe? Raiva, porcaria. Mas é ver prazer, é encontrar o prazer nisso e ver a coisa acontecer, fluir, né? Então, parabéns mesmo, porque muita gente precisa ouvir o que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Obrigada, Fábio. Muito obrigada pela oportunidade, estamos aqui compartilhando e também tendo essa troca, né? Porque é muito legal a gente trocar experiência, ouvir você também. Sim. Então, obrigada. Obrigado, muito bom. Bom, pessoal, para você que assistiu aqui o nosso podcast até o final, não se esquece de seguir o Pedro e a Vicky lá no afora.idiomas no Instagram. Entra no site deles também, tem vários comentários lá de várias pessoas que já fizeram aulas com eles, também é maravilhoso. E destrava lá, começa o teu inglês, começa o teu italiano, porque certamente isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Um grande abraço a todos vocês. Não se esquecem de se inscrever aqui no nosso canal também. Curte, compartilha, escreve teus comentários aqui embaixo, que com certeza a gente vai ter o maior prazer de responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau, Pedro. Tchau, Vitor. Tchau, gente. Obrigado.